em primeiro lugar, né, para quem nunca viu direito do consumidor, o direito do consumidor, ele tutela quem, galera? Ele tutela o consumidor, a pessoa do consumidor. O consumidor, por ser considerado uma pessoa vulnerável dentro da relação de consumo, né, frente ao fornecedor de serviços, de produtos, que tem um poderio, uma expertise muito maior do que o pequeno consumidor, ele deve ter um tratamento jurídico diferenciado, né? E por isso, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 32, traz como um direito fundamental a defesa do consumidor. E lá no artigo 70, também da Constituição Federal, no inciso 5º, dentre os princípios que regem a ordem econômica, está também prevista a defesa do consumidor. Então, veja, a defesa do consumidor é algo que o Constituinte impõe. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele nada mais é do que a materialização de um direito fundamental que visa proteger o consumidor, que é vulnerável. O artigo 48, lá dos atos das disposições constitucionais transitórias, traz um prazo para que o legislador confeccione, né, esse Código de Defesa do Consumidor, e por isso que o Código de Defesa do Consumidor é de extrema importância. Há até algumas pessoas dentro da doutrina consumerista que falam, né, dentro da nossa pirâmide de Kelsen, lembra da faculdade? Que aqui no topo a gente tem a Constituição, abaixo estariam as leis, né, ordinárias, leis complementares, e entre a Constituição e as leis ordinárias, as leis complementares, a gente teria o CDC. Por que que o CDC estaria um pouco acima dessas outras leis? Porque o CDC teria um status de supra-legal, porque ele deriva de um mandamento constitucional. Ele é uma reprodução, uma regulamentação do que o próprio constituinte originário determinou na Constituição. Então, veja, de acordo com essa parcela da doutrina, a natureza jurídica do Código de Defesa do Consumidor seria com status supralegal. Ele estaria acima das demais leis e abaixo apenas da Constituição. Vocês vão ver por que que isso pode ser importante, não para prova de primeira fase, né, mas para provas de segunda fase da magistratura, por exemplo. E aí a gente conversa num próximo momento. Nesse momento, só quero que vocês saibam que a defesa do consumidor deriva de um mandamento constitucional que visa proteger quem? O consumidor, é isso mesmo. Não visa proteger o empresário, não. Aqui não é aula de direito empresarial. Aqui a gente quer proteger a pessoa vulnerável dentro dessa relação jurídica. Não é uma relação jurídica igualitária, não é regida pelo Código Civil. É uma relação jurídica com desigualdade de forças, porque o consumidor é vulnerável, ele é presumidamente vulnerável. E por ser vulnerável, a Constituição determinou que tenha uma lei que proteja esse consumidor nas suas relações jurídicas, ok? Então, fundamento da defesa do consumidor está tanto na Constituição Federal quanto no Código de Defesa do Consumidor. A gente tem uma teoria bem importante aqui dentro do direito do consumidor, que é chamada teoria do diálogo das fontes, tá? E está prevista lá no artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com essa teoria do diálogo das fontes, existem várias leis que podem disciplinar uma determinada relação jurídica consumerista, né? Às vezes a gente tem mais de uma lei para ser aplicada num caso concreto. E aí, qual que a gente vai aplicar naquele caso concreto? De acordo com a teoria do diálogo das fontes, a gente vai aplicar o caso concreto à lei que for mais favorável ao consumidor, já que o objetivo é a tutela jurídica do consumidor, é a proteção e defesa do consumidor, a gente, em caso de colidência de normas, deverá aplicar a norma mais protetiva ao consumidor, ok? Artigo 7º do CDC. E aí, agora, vamos abrir o nosso Código de Defesa do Consumidor. E uma dica que eu sempre trago para os meus alunos, né, que ajuda muito, me ajudou demais na época que eu estava estudando para concurso,
era macetear o meu vade-mecum, né? Principalmente para a prova de segunda fase, vocês têm acesso, né, ao vade-mecum de vocês, têm consulta à legislação. Se o vade-mecum de vocês não tiver minimamente maceteado, e quando eu digo maceteado, é, né, com marca-texto, grifado, enfim, vocês vão ter muita dificuldade de achar um determinado artigo na hora da prova. E a gente tem pouco tempo na hora da prova. Então, para provas de segunda fase, é essencial que o código de vocês conversem com vocês. E para a prova de primeira fase, eu acho bem importante também que vocês façam os destaques no Vademecum, porque a gente tem várias memórias, né? E uma das memórias que a gente tem é a memória visual. E aí, quando vocês destacam as palavras-chave, os artigos que mais caem em prova para a primeira fase, quando vocês dão uma passada assim de olho no Vademecum de vocês, vocês vão lembrar. E aquela foto, aquele print lá, vai ficar na memória de vocês na hora da prova, para vocês lembrarem várias pegadinhas de prova, né? Que a VUNESP gosta de cobrar na legislação. Então, peguem já um marca-texto e sempre que eu falar que algo é importante, destacar alguma coisa em algum artigo, vocês grifem com o marca-texto de vocês, beleza? Bem, o artigo primeiro, né, que é o artigo que vai inaugurar o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele traz o fundamento, né, de validade do Código de Defesa do Consumidor, que são os artigos que a gente acabou de ver da Constituição. E ele diz também que as normas estabelecidas nesse código são normas de ordem pública e de interesse social. O que isso significa, galera? Significa que são normas com natureza cogente, imperativa. Elas devem ser observadas obrigatoriamente pelo juiz, ok? Então, são normas de ordem pública e de interesse social. Vamos passar agora a analisar os principais princípios do Código de Defesa do Consumidor, porque várias questões de prova objetiva, inclusive, a gente consegue matar só com base nos princípios do direito do consumidor. Bem, o primeiro princípio, que é a razão de ser dessa proteção jurídica, né, dessa disciplina autônoma que nós estudamos, é o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Princípio da vulnerabilidade do consumidor. Está lá no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, que dentre os princípios que regem a Política Nacional das Relações do Consumo, destaca-se o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então, já pega o marca-texto aí de vocês e grifem esse inciso 1 do artigo 4º. E essa vulnerabilidade é uma vulnerabilidade absoluta. Não podemos afastá-la num caso concreto. Ela decorre da lei e ela é absoluta. Então, todo e qualquer consumidor é vulnerável. Ah, professor, mas se ele for rico, multimilionário, não interessa. Se ele é consumidor naquela relação jurídica, ele é considerado como vulnerável e a ele será aplicada toda a legislação consumerista, beleza? Pegadinha de prova, galera. Não confundam vulnerabilidade com hipossuficiência. Vou repetir, não confundam vulnerabilidade com hipossuficiência. Como eu acabei de falar para vocês, vulnerabilidade, ela é para todo e qualquer consumidor. Ela decorre de uma presunção legal absoluta. Então, todo consumidor é vulnerável. Todo consumidor é vulnerável, até o mais rico, o mais poderoso de todos. Se ele for consumidor, ele é vulnerável. E agora eu pergunto para vocês: será que todo consumidor também é hipossuficiente? Resposta: não. A presunção é de vulnerabilidade e não de hipossuficiência. Então, para eu verificar no caso concreto se o consumidor é ou não vulnerável, eu tenho que verificar se ele tem se ele é ou não hipossuficiente, perdão, eu tenho que verificar no caso concreto se ele tem o quê? Alguma hipossuficiência econômica, financeira, que possa justificar a aplicação do que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas não confundam vulnerabilidade com hipossuficiência.
Vulnerável, todo consumidor é. Hipossuficiente, nem todo consumidor é. Beleza? Tá, professora, já entendi. Para ser hipossuficiente, eu tenho que verificar no caso concreto para ver, por exemplo, se ele é hipossuficiente econômico. As pessoas que são assistidas pela Defensoria Pública, por exemplo, são hipossuficientes econômicos.